pastor do CFO. Igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé para nós fazermos um minutinho de oração em agradecimento a Deus. Deus usou aqui poderosamente o presbítero Jócio, nosso coordenador, assuntos de extrema importância, de modo que a gente só vai dar continuidade aqui, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero pautar esta oração, eu quero pautar o que a gente vai falar aqui, na palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém. Quem quer ser destruído? E quem quer ter vitória? Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Quem quer ser rejeitado por Deus? E quem quer ser obreiro aprovado por Deus? Diga glória a Deus. Calorosamente bate uma palma bem forte para o Senhor Jesus. Não pode rejeitar o conhecimento, meus irmãos. Vamos orar então? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa esta reunião, meu Deus. Venhamos pedir a Ti que o Senhor nos guie agora na luz do Teu entendimento e entre, meu Pai, na mente de cada irmão, cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senta, glorifica o Senhor e bate palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Queridos, eu quero primeiramente louvar ao Senhor Jesus, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui com a Igreja do Senhor, com os obreiros que se dedicam à obra do Pai dia e noite, incansavelmente em jejum, oração, pregações, estão aqui na casa de Deus e vieram conosco cultuar e participar desta reunião. É uma grande alegria. Quero agradecer ao nosso pastor Adriano Peron, nosso pastor que está aqui sempre nos apoiando na sede, apoiando os irmãos, que confiou a nós essa missão. Quem recebe esta saudação, diga glória a Deus. Quem é grato a Deus pela vida do pastor Adriano Peron, diga aleluia. Quem é grato a Deus pela vida do seu pastor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Pode passar, Lucas, por gentileza. Nós vamos falar da homofobia à luz da Bíblia. Nós vamos falar da homofobia à luz da Bíblia e da lei. Quero já agradecer o presbítero Jócio, ele já deu até uma introduçãozinha ali, do nosso tema. É um tema importantíssimo que todo obreiro e obreira deve estar preparado para como abordar este tipo de tema na sua igreja. Vamos falar primeiramente da introdução. Como é que a gente vai conseguir abordar esse tema se a gente não partir de um princípio? Então nós vamos partir de um princípio, de um caso concreto de algo que aconteceu notoriamente em todo o Brasil, para nós entender qual é a problemática de nós abordarmos esse assunto no nosso ambiente religioso, sabendo que existem também leis do outro lado. Então eu vou pedir para o Lucas, por gentileza, clicar naquele link ali e soltar este vídeo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Has got a reservation in hell. Tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Oh, every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Every drag E queen, toda every canta cross-dresser e prostituta has got a tem uma reservation reserva no in inferno. hell. Lá no inferno. Amém, Lucas. Pode tirar, por gentileza, e passar para o próximo slide. Como vocês podem ver, meus irmãos, este pastor ele abordou o tema de extrema importância, mas ele aborda de uma forma completamente eloquente. Este é o pastor David Andrews, americano. Ele afirmou na União de Mocidades de Assembleia de Deus de Brasília, a UMADEB, muito conhecida, que a comunidade LGBTQ tem uma reserva no inferno. E a forma como ele abordou esse tema
foi uma forma, digamos, um pouco agressiva. Pode passar próximo slide? Então, o que aconteceu? Para você que não sabe, meu irmão, fique sabendo hoje. Essas pessoas, eles estão completamente organizados. Eles têm uma associação chamada Aliança Nacional LGBTI e tem uma outra associação chamada Associação Brasileira Famílias Homoafetivas. Então, com essa fala deste pastor que foi em 2023, eles ajuizaram uma ação civil pública. Está ali o número da ação para quem quiser pesquisar, junto à 4ª Vara Civil de Taguatinga, Distrito Federal. Eles ajuizaram uma ação contra a Igreja Assembleia de Deus, almejando condenar a igreja por danos morais. E também que retirasse os vídeos que foram veiculados sob pena de R$50 mil por dia de atraso, que não se retirasse aquele vídeo do pastor falando daquela forma ali na página da igreja Assembleia de Deus. Então, só aqui você já consegue ver o tamanho do problema ao abordar um assunto de forma errada. Nós temos que abordar o assunto de uma maneira correta. E nós vamos aprender hoje esta maneira correta. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode passar, por favor? E agora nós vamos falar então, dentro disso que a gente está colocando, sobre a nossa liberdade religiosa, o proselitismo, já vamos entender o que isso significa, versus o combate à homofobia e à discriminação. Então eu costumo dizer muitas das vezes que nós somos cidadãos de dois mundos. Nós somos cidadãos da terra e somos cidadãos do céu. Como cidadãos da terra, nós temos as leis, no caso, como estamos no Brasil, respeito às leis brasileiras. Como cidadão celestial que vai morar no céu, nós temos a palavra de Deus. Amém? Pode passar? Pode glorificar Deus, como não? Irmãos, agora você vai sair daqui com a graça do nosso bom Deus, instruído sobre a sua liberdade religiosa. O que essa liberdade religiosa nos garante? Quais são os direitos que um irmão, que um pregador, uma pregadora tem para professar a sua fé, para pregar a palavra do Senhor? Eu separei alguns institutos, os mais importantes, dentre eles o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 4º. O que fala ali, ó? Garante a liberdade de manifestação do pensamento, estabelecendo que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o que isso significa? Isso significa que todos nós temos o direito de professar a nossa fé. Todos nós temos o direito de pregar a palavra do Senhor, das nossas opiniões dentro da palavra de Deus, das nossas interpretações teológicas, né? As nossas crenças, elas são livres, e isso tudo sem que o governo ou qualquer outro agente possa nos censurar ou impedir que essa expressão, desde que não seja feito de forma anônima. Quem está pregando secretamente na igreja aqui? Ninguém. Temos a nossa igreja, a igreja Deus é Amor, nós estamos identificados. É por isso que o seu pastor pede a carta para você pregar. E você deve utilizar a carta do seu pastor para se identificar que você está na igreja, que você faz parte daquele rebanho, que você está devidamente autorizado a pregar a palavra de Deus, e assim você está completamente identificado. É por isso que nós temos que ser, meus queridos irmãos, ovelhas que obedecem ao nosso pastor. Quem crê assim, diga amém. Amém. Pode passar? Nós temos também aqui, no mesmo artigo 5º da Constituição Federal, a Constituição Federal, meus irmãos, ela é a nossa carta magna, que nós chamamos. Ela é a lei superior, é ela que fundou o Brasil como país. É ela que diz o que é o Brasil, é ela que determina como o Brasil funciona, de que forma são feitas as eleições, tudo. Ela dá as diretrizes do Brasil. Então, por isso, ela é a lei maior que nós chamamos.
E na lei maior, no artigo 5º, inciso 6º, ela diz ali também, com relação à nossa liberdade religiosa e o proselitismo, garante a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção legal aos locais de culto e suas liturgias. Então a nossa liturgia, o nosso culto, ele não pode ser impedido, ele não pode ser vilipendiado, ele não pode ser violado, porque nós temos garantido em lei a nossa forma, a nossa prática, a igreja Deus é amor, o nosso pentecostalismo, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa pregação contra o pecado, contra as coisas erradas. Só devemos fazer isto da maneira correta. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pode passar. Também temos no artigo 220 da Constituição Federal, olha, são 3 artigos muito poderosos. Garante a liberdade de manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, sem restrições, exceto o que estiver previsto na Constituição. Isso inclui a proteção à liberdade de imprensa, a proibição de censura política, ideológica ou artística e a regulamentação de certos tipos de propagandas e atividades. Quando você vê nós se manifestando no Instagram, estamos protegidos. Quando você vê nós nos manifestando no YouTube, estamos protegidos. Amém, meus queridos? Então nós temos aqui institutos jurídicos que nos dão essa liberdade para pregar a palavra de Deus. Nós temos um ordenamento jurídico que nos concede este direito de professar a nossa fé, de entender, de converter, chamar pessoas para a nossa igreja, para o nosso rebanho. Nós temos este direito em lei, dentro do instituto que nós chamamos de liberdade religiosa. Pode passar? Então, primeiro nós entendemos os nossos direitos, para depois nós falar dos direitos do outro lado. Aqui, proselitismo, né? Proselitismo é exatamente isso, na sua etimologia, é a liberdade que nós temos de promover e disseminar crenças religiosas, permitindo que indivíduos e grupos religiosos busquem converter outras pessoas à nossa fé. Garantia jurídica, por extensão, do Instituto da Liberdade de Expressão e da religiosa, direitos fundamentais jurídicos. Então, isso que nós temos, que nós fazemos, de professar a nossa fé, pregar contra o pecado, pregar contra atitudes pecaminosas, está respaldado pelo proselitismo, pela liberdade religiosa, pelos institutos legais que nós acabamos de conhecer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora entenda, isto é com relação às práticas, aos atos, às condutas. Nós não temos permissão para pregar contra a pessoa. Você não tem permissão de ofender pessoas. Você tem permissão de pregar a palavra de Deus e falar contra o pecado em sua conduta, e não o pecado daquela pessoa, daquele indivíduo em específico. Quando você faz isso, você sai da palavra de Deus, você passa de ser boca de Deus para ser boca do diabo, porque você não foi chamado para atacar ninguém, você foi chamado para atacar o inferno, você foi chamado para atacar condutas e não pessoas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pode passar. Aí agora nós vamos entender, porque está em choque, nós temos 2 princípios. E agora, o que se faz da vida? Existe a liberdade religiosa protegida em lei, mas do outro lado também existe a lei protegendo estes grupos, protegendo essas pessoas. Você está entendendo? Protegendo as pessoas, protegendo os seres humanos.
Não é a sua conduta em si, e sim aquela pessoa está protegida em lei sobre qualquer forma, expressão odiosa, expressão do inferno contra eles, porque você não foi chamado para ter ódio de ninguém, você foi chamado para amar. Qual é o nome dessa igreja? Deus é o quê? Amor. Deus é o quê? Amor. Se Deus é amor, você tem que ter o quê? Amor. Ódio. Você tem que ter amor. Como é que você vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus, se você não tem o principal? O que está na placa da sua igreja? Está escrito amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Combate à homofobia e discriminação. Quais são os institutos jurídicos? O STF, não foi ele que fez isso. Entenda, o judiciário, nós costumamos dizer na área jurídica que ele é um paquiderme. Ele está parado, ele não faz nada sem ele ser provocado. Para que o STF, o juiz da sua cidade, o Poder Judiciário, venha expedir alguma decisão, venha fazer alguma coisa, ele tem que ser provocado. O que é isso? Alguém tem que ajuizar uma ação. Alguém vai ter que ir até o Judiciário, através de um advogado, formalizar uma petição e então apresentar para aquele juiz. Aquele juiz ele vai abrir o contraditório à ampla defesa, para a parte contrária se defender, e aí somente disso, nos trâmites judiciais lá, né, os atos jurídicos que a gente chama dentro do processo, lá no final é que ele vai decidir. Então, é depois de ser provocado. É igual Deus, querido. Deus ele é maravilhoso, mas se você não orar, ele é Deus. Mas se você não jejuar, ele é Deus. Ele está com você enquanto você está com ele. Enquanto estamos no jejum, na oração, na obediência, obedecendo a nossa liderança, nós estamos respaldados. Nós estamos seguros, nós estamos tranquilos, porque o nosso Deus está conosco. Agora, quando a gente começa a se rebeliar, começa a deixar a oração, começa a deixar o jejum, começa a desrespeitar, pastoreando, aí, querido, não conte com a proteção do Senhor, porque Ele não compactua com a rebeldia. Lembre-se que Satanás foi expulso do céu por causa da rebeldia. Aleluia! Pode passar? Aliás, volta por gentileza. Volta mais um, por gentileza. Ah tá, agora passa, por gentileza. Isso, já me localizei aqui. Então, queridos, o STF, que ele é a competência que trata dos assuntos da Constituição Federal, o judiciário ele é organizado, meus irmãos, tá? Aqui o juízo da tua cidade ele vai tratar das leis estaduais, das leis municipais e alguma coisa das leis federais, pouca coisa. Mas ele vai tratar das leis estaduais principalmente, alguma coisa da lei federal, e fica por isso aqui, o juiz aqui da nossa comarca, da nossa cidade. Depois vai vir os juízos federais, que é com relação aos crimes federais, né? Que é como, por exemplo, a base aérea, o exército, são órgãos federais. Então, existem situações que vão ser tratadas, o INSS é um órgão federal, tá? Previdência Federal, Previdência Social. Então, órgãos federais são tratados pela Justiça Federal. E com relação à Constituição Federal, a Constituição da República, que trata de como o Brasil foi feito, como ele se organiza, né? É tratado diretamente pelo STF, Superior Tribunal Federal. Então, assuntos concernentes, quem é que fez o Código Penal? Foi a Justiça Federal. Então, tudo que são assuntos concernentes à Constituição é o STF quem vai tratar. E a causa LGBT, ela é uma causa que no ano de 2009 para trás não existia nenhuma legislação, nenhuma.
E quem legisla é o governo federal. Sendo assim, havia ali uma omissão, uma falta. O Congresso nunca legislou sobre esta comunidade. Então, o Partido Popular Socialista, ele ajuizou uma ação em 2009 no STF, através da ação direta de inconstitucionalidade 4275, isso aqui é direito administrativo, pedindo que fosse legislado a respeito da causa LGBT, certo? Então, olha como nós temos que ter cuidado também com o seu voto. Olha ali, ó, Partido Popular Socialista. Ele, então, ajuizou uma ação para que esse assunto fosse tratado pelo STF. E aqui é onde nós, queridos, temos que ter muito cuidado. Porque o cristão, o verdadeiro cristão, ele ama o pecador. Ele ama as pessoas, não importa. Mas ele não ama determinadas condutas antibíblicas. E aí vai o cristãozinho lá, o irmãozinho da Deus e Amor, votar, né, em partidos socialistas. Você está completamente fora da palavra do Senhor. Porque esses partidos, eles são a favor do aborto. Você já viu? O pastor Jócio acabou de pregar aqui, acabou de falar sobre o aborto. Acabou de falar. E aí você vai lá e vai votar em partidos socialistas. Aí você vai lá votar neste governo que aí está, que é a favor da liberação das drogas, que é a favor do aborto, que é a favor de tudo que você aprendeu na Bíblia que não pode fazer. Ou você é crente ou então você é um infiltrado. Porque se você é crente, você tem que defender a palavra de Deus. Se você é crente, você tem que votar em pessoas que são de Deus. Aleluia. E aí depois, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, em agosto de 2013, também ajuizou no STF a ação direta por omissão número 26. Então a comunidade, esta comunidade organizada, eles têm advogados, eles têm juízes, eles têm parlamentares. Não é um assunto que pode ser jogado para debaixo do tapete. Não é um assunto que você tem que desprezar, você tem que entender. Você tem que ser instruído, você tem que pregar direito na sua igreja. Você tem que ter formação para conseguir vencer certas nuances. Pode passar. E aí o que aconteceu? O STF então reconheceu a omissão de que não tinha nenhuma lei sobre isso. E aí ele determinou que dentro, ele não criou uma nova lei, mas ele foi lá na lei de racismo, a lei número 7.716, e por analogia ele deu uma interpretação a uma lei já existente e colocou, embutiu o crime de homofobia dentro do racismo. Então, é como se quem comete o crime de homofobia é como se ele estivesse cometendo um crime de racismo. Porque por interpretação do STF, foi colocado dentro desta lei como sendo um crime. Então foi enquadrado por interpretação jurídica nos crimes previstos da lei do racismo por decisão do STF nas ações direta de omissão e ação direta de inconstitucionalidade. É crime igualável a racismo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pode passar? E aí nós temos então dentro dessa lei do racismo, o artigo 1º, olha lá o que fala: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça. É aqui que se enquadra a homofobia. Você não vai achar no Código Penal, você não vai achar no Código de Processo Penal, você vai achar na lei
de Racismo, número 7.716, de 89, em seu artigo 1º, no artigo 20 e também no artigo 20A. Olha o que diz o artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião. Nós estamos protegidos no mesmo instituto que eles. Olha aqui, ó, religião. Quando também é feito a questão da intolerância religiosa, alguém te faz uma intolerância religiosa, é enquadrado na mesma lei que eles, ali, certo? E qual é a pena? Olha lá, ó, reclusão de 1 a 3 anos de multa. O Código Penal, esta lei do racismo, ela trabalha essa questão técnica da reclusão e da detenção. O que é a reclusão? É regimento fechado. Não tem semiaberto, não tem aberto, é fechado. Não tem direito nem de pedir para cumprir em casa. É fechado, presídio, acabou. Quando é detenção, permite que se peça liberdade, né, para cumprir a pena em casa, semiaberto. Ali não tem, ó. Veja como é endurecido. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio de meio de comunicação, cuidado com a internet, tá? Cuidado. Ó, meio de comunicação, de publicação ou de instrumento eletrônico, pena, reclusão de 2 anos a 5 e, não é ou, é e, ó, multa também, dinheiro, ok, meus queridos? Pode passar? Mas ali, naquele tempo, para enquadrar alguém dentro da homofobia, havia uma complexidade muito grande de interpretação. Resumindo, em 2023, recentemente, ó, eles criaram agora um novo artigo dentro da lei do racismo, que é o artigo 20A. Isso aqui é o que está vigendo agora, ó. Olha lá, injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, onde entra a homofobia, cor, etnia ou procedência nacional, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, ofender a pessoa, ok? A pena aumenta de 1/3 e ali vai, é endurecido a lei ali, pode passar? Então aqui nós estamos conhecendo, nós então conhecemos os nossos direitos. Quem conheceu, diga amém. Amém. Nós conhecemos o direito das pessoas que são da comunidade LGBT. Acabamos de conhecer, amém? Amém. E agora? Como vamos abordar o tema em pregações e ou aconselhamentos? Como fazemos isso? Pode passar? Essa imagem, de um lado tem uma imagem, do outro tem outra imagem. A imagem de lá, o que vocês sentem do lado de lá? O que está lá? Quem pode falar? Fala, pode falar. Mal. Quem mais? Alguém disse mal. O que mais? Trevas. Alguém disse trevas. O que mais? Ainda não disseram o que eu quero escutar. O diabo. O que mais? O diabo. Mais alguma coisa? Ódio. Raiva. Intolerância. Falta de amor. É o que está lá naquela imagem, ó. Aleluia. Quando o pregador prega a palavra sem jejum, sem oração, sem Deus, é o ódio. Tem ódio daquela pessoa. Verdade. Despreparado, desqualificado. Meu Deus. Aí você aborda os temas com ódio. Aleluia. É aqui que está o segredo da abordagem. Cada vez que você aborda com ódio, raiva, intolerância, caracteriza o crime. Meu Deus. Porque é o ódio, é o crime do ódio. Agora, quando você aborda os temas com a graça do Senhor, com a paz do Espírito Santo verdejante, cheio do Espírito Santo, de oração, jejum, vigilância, preparamento, fez o curso do CFO, dá ouvido ao nosso coordenador, dá ouvido ao pastor. Amém, Jesus. Aí não há o que te condene. Verdade. Porque você está amparado pela palavra do Senhor. Verdade. Pode passar? Joga aquele vídeo ali, por gentileza. Eu quero que você analise a conduta deste pregador. Se alguém puder me trazer um copinho d'água, por gentileza. Joga o vídeo ali, por favor. Olha esse pregador.
Pode tirar, por gentileza. Pode tirar. O que você achou? Os ouvintes daquele pregador ali gostaram da palavra dele? Será por que não gostaram? Será que ele abordou a pregação dele com amor? Será que ele foi lá em São Paulo, que ele foi na Praça da Sé? Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Bate palmas para Jesus. E aquilo ali aconteceu na Praça da Sé. Esse pregador é muito conhecido por ele estar lá na rua pregando e julgando e falando às pessoas. Aquele grupo de pessoas ali não gostou. E provocou ali até uma agressão, porque eles não gostaram. Já imaginou isso dentro de uma igreja? Você pregando lá irado, alterado, endemoniado no púlpito. Pregando sem a graça de Deus, lá querendo atacar o irmão, a irmã. Agora eu vou perseguir, eu tô aqui com o poder do microfone. Agora aquela irmã vai ver só, eu vou humilhar ela aqui. Agora esse irmão vai ver só, eu vou humilhar ele aqui. É verdade. Pode acontecer até aquilo ali, ó. Da confusão na tua igreja. E daí já pensou, vai ficar bonito pro evangelho? Vai ficar lindo para você como homem de Deus? Como mulher de Deus? Então você tem que abordar o assunto com amor, respeito, educação, qualificação, participar do CFO, aprender sobre ética, sobre bons costumes, gratidão, agradecimento, postura. Aleluia. Aleluia! Quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai se dedicar mais às coisas de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Pode passar. Você aceitaria Jesus com aquele pregador ali? Não. A abordagem dele remeteu ao amor? Aí tem crente da Deus Amor que vai dizer assim para nós, pastor: não, mas João Batista também era assim, ele pregava tudo. Por acaso você é João Batista? Por acaso você é profeta? Porque João Batista ele foi o último profeta que passou naquela época preparando o caminho de Jesus. Você é profeta? Deus te chamou para ser o novo profeta de agora? Não, Deus não te chamou, porque o último foi João Batista. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, no ano de 2025, numa igreja que está se preparando para ir morar no céu, no momento que estamos prestes a ouvir o ressoar da trombeta. Não é o momento de você ser ignorante, não é o momento de você tratar as pessoas sem educação e respeito. É verdade. Porque a sociedade evoluiu, se protegeu, existem leis, e você pode prejudicar a si mesmo e ainda a tua igreja, fazer a igreja desembolsar lá ainda danos morais. É isso que você quer? Porque se você quer, então você está no lugar errado, né, pastor? Mas se você quer ir para o céu, se você quer ser abençoado, sua família ser abençoada, ganhar almas para Jesus, Glória a Deus. mude a sua pregação para a pregação do amor. Não é preciso terminar de pregar contra o pecado, não é isso que estamos falando, mas é você abordar, é o jeito. Aborde o assunto com amor. Lembre-se, você está entre amigos na sua igreja. Eu estou aqui, olha que prazer. Presbítero Joel, meu amigo de longa data, esposa, irmã Ardenilce, que desenvolve um trabalho lindo com as crianças, pedagógico, faz culto das crianças lá no Pequeno Galileu. Pastor Adriano Peron, meu irmão pastor José Pedro está ali, pastor Alexandre, os pastores todos aqui, ó. Você está entre amigos na sua igreja. Pastor Gessé, presbítero Jócio, tantos irmãos aqui, eu não consigo citar o nome de todo mundo. Você está entre amigos, não há o porquê você pregar com ódio. Aleluia. Pregue com amor. Pode passar. Olha lá, ó. Vamos olhar aquele terceiro vídeo, já estamos acabando. Solta lá para nós, por gentileza. Apostasia.
Vimos aquela pregação daquele pregador, agora vamos ver esta pregação aqui. Qual é a diferença? Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Apostasia pessoal. Já não faz mais o que fazia antes. Já não ora como antes. Já não prega como antes. Pregação virou um negócio, é um detalhe do meu ministério. Já acostumei a pregar, a dominar multidões. Não tem problema mais. Chego em qualquer auditório e domino. Eu digo, Jesus, me ajuda a pregar esta noite como se fosse a última pregação. Olha o amor. Porque Olha a unção. Está abordando um tema sensível, mas olha a maneira. Vai para o céu comigo. Apostasia pessoal. Já não faz mais como fazia antes a obra de Deus. Perdeu as lágrimas. Perdeu a santificação. Não, santidade é coisa do passado. Santidade é coisa do passado. Não. A Bíblia diz que Deus ainda é santo, ainda é puro. E aqueles que querem adorá-lo têm que santificar a sua vida. Aqueles que querem adorá-lo têm que santificar a sua vida. Pode passar. Amém. Você aceitaria Jesus numa pregação como esta? Amém? Abordagem, o jeito. Vamos para o próximo vídeo. Veja se você conhece quem vai ali agora. Não se preocupe, irmão, ali. Ah, pregou o Gideon, está acontecendo o Gideon. Não tem problema, irmão, calma. Vamos ver até o final aqui que vai ser falado. Calma, relaxa. Fica tranquilo. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus. Conhece este homem? Vamos ver como é que ele prega a palavra do Senhor. O que aconteceu aí? Deus, pela minha fé, em nome de Jesus, não tem fé, põe a mão pela minha fé. Ora, em nome de Jesus, Jesus já operou. Jesus já ressuscitou esta criança. A criança que está morta, A criança estava morta. agora, ressuscita, Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita esta criança. Ressuscita agora. Que saudade. Esta criança. Que saudade da unção desse homem que Deus colocou na vida dele. Que saudade da santificação que esse homem pregava na igreja. Deus ressuscitando a criança através da oração e do jejum, através da fé. Pode tirar, meu irmão. É isso que nós precisamos voltar. É isso que nós precisamos ter, meus queridos. Verdade. A unção de Deus. Pode passar o próximo vídeo, por gentileza. Eu estava conversando com o pastor Josiel e ele me mostrou um vídeo. Olha só, a gente falou ali, né? Aquele pastor dos milhões. E eu quero que você entenda que a nossa igreja, ela é uma igreja poderosa. Tá no pendrive, tá, Lucas? A nossa igreja, ela é uma igreja... Travou? Vamos esperar ali o... Oi? O pendrive meu? Vamos lá. Glória a Deus. Enquanto... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Enquanto o nosso irmão da técnica, já está acabando, tá, pastor? Enquanto o nosso irmão da técnica vai resolver ali, eu estava conversando ainda sexta-feira aqui, que eu estava dizendo para a igreja, no culto de sexta-feira, onde o pastor Peron prega, e eu faço a primeira parte, eu estava dizendo para a igreja o seguinte, meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja poderosa. Ela é uma igreja rica. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa igreja ainda tem oração. Glória a Deus. A nossa igreja ainda tem irmãos que se santificam e oram por revelação e entregam revelação de Deus. Revelação da carne não é bom, né? Esse irmão daí tem que orar mais. Quem ora por revelação tem que orar, irmãos, jejuar. A nossa igreja, ela tem oração, ela tem jejum, ela tem revelação, meus irmãos. No final ainda tem a pregação da palavra, tem os louvores. No final ainda tem a unção com óleo.
Tem igrejas por aí que não tem nada disso, queridos. Da onde eu venho, tem lá uma teoria maravilhosa, mas não tem poder de Deus. Acostume-se a falar bem da sua igreja. Você não está numa igreja qualquer, não. Enquanto você fala da sua igreja, olha lá nos Gideões o que eles estão falando. Faz de novo. Deus pegou o fogo aceso, transportou ao Brasil, aonde na primeira onda pentecostal a igreja cristã brasileira e a Assembleia de Deus foram despertadas. Houve uma segunda onda por ano 40, 50, aonde outras igrejas também foram despertadas, como a querida e amorosa Deus é Amor. Oh, irmãos de oração. Oi, irmãos de oração. Até que chega a terceira onda. Pode tirar. O neo. Pode louvar a Deus. Aleluia. Você não está falando bem da sua igreja? Se porventura tiver alguém aqui, Deus está falando lá nos Gideões. Oi, irmãos de oração! Oi, igreja, santificação! Aleluia! Glória a Deus. Apoie o seu ministério, apoie o seu pastor, apoie a sua congregação. Você está numa igreja que ainda tem poder de Deus. Olha aqui, ó, abordagem, ó. Como é que a gente tem que abordar? João 8, 3, 11. A mulher que adulterou, o que Jesus falou para ela? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Amém, verdade. O pecado considerado por nós, biblicamente falando, da comunidade LGBT, não é pior do que o teu pecado, meu irmão. Aleluia. É igual. Verdade. Então você não pode ter ódio da pessoa. Amém? Porque a Bíblia não ensina assim. Pode passar? Coríntios 13. Olha lá, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os ministérios, a ciência, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Pode passar? Respondeu Jesus, Mateus 22, 34, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Pode passar? Aleluia. Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Amém. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tudo bem, a Bíblia fala sobre a prática, está na Bíblia. Nós podemos pregar, mas primeiramente com amor. Amém. Mas primeiramente como Jesus ensinou, amando, sem dar paulada, Verdade, Deus. amando. Pode passar? A Bíblia fala, 1 Timóteo 1, 9 e 10, sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, e ele dá uma lista e fala, imoralidade sexual, homossexuais. Pode passar, a Bíblia fala, você pode pregar, mas com amor. Romanos 1, 26, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, os homens também abandonaram as relações. A Bíblia fala, pode pregar, mas com amor. Amém, verdade. Pode passar. Então, meus queridos, conclusão. Pode passar? O STF decidiu, então, as condutas homofóbicas reais, que envolve eu não vou ler tudo, porque o nosso tempo já passou faz tempo, vou pedir perdão para o pastor e para a igreja, mas a questão é o ódio. Amém? Ódio, a ira, a falta de educação, respeito, despreparo. Essa é a questão. Amém? Pode passar?
Aqui estão então caracterizados os crimes, nós já falamos disso. Está lá uma decisão recente que julgou um caso de um padre. Ele falou lá na sua liturgia, mas foi descaracterizado o crime porque ele estava amparado pela Bíblia, a lei, né, da liberdade religiosa, e ele não agiu com ódio. Pode passar. E então, meus queridos, ore, jejue, vigie, aprenda, depois pregue e aconselhe a luz da Bíblia. Sem oração, sem jejum, vigilância, conhecimento, você está descartado. Aí você vai ser usado pelo diabo e não por Deus. Pode passar? Olha aqui essa palavra, agora que eu fecho, ó. Olha esta palavra. Olha esta palavra. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas está na Bíblia, não há lei. Aleluia. Se você tem estas coisas, a lei não vai te condenar, porque você vai estar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória. Pode passar. Aqui dá os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos da carne? Olha lá, ó. Ódio, discórdia, diversas coisas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Glória a Deus. Pode passar. Olha aqui, ó. Eu agradeço a presença de vocês. Que este conteúdo possa ter contribuído para o seu ministério e a edificação da sua vida. E que Deus te abençoe. Amém. Quem se sentiu impactado pelo poder de Deus? Quem foi impactado pelo poder de Deus? Diga glória a Deus. Então, só um pouquinho, tem que passar aí, só um pouquinho. Pode passar esse slide. Eu vou estar disponibilizando este material para você que gostou desta palestra, dessa mentoria. Você vai apontar a sua câmera aqui, ó. Aponta aí agora, ó. Nós temos só 10 segundos para você apontar. Você vai me mandar uma mensagem aqui e eu vou disponibilizar um material importantíssimo de tudo isso que nós falamos aqui, ó. Você tem 10 segundos para apontar a sua câmera aqui agora, certo? E mandar uma mensagem aqui neste QR Code, ok? Pode passar. E é isso, meus queridos, pode passar também. Não temos mais tempos. Que Deus te abençoe. Palmas bem alegres para Jesus. Receba em uma alma com muita alegria.